Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast EndoTalks. Eu sou o Dr. Tomio Arazawa, médico ginecologista, especialista em cirurgias minimamente invasivas e ajudo a cuidar de pacientes com endometriose que sofrem com dor pélvica e infertilidade. E hoje, depois de muitos pedidos e muito tempo também, estamos retomando os episódios do podcast EndoTalks. E, para abrir com chave de ouro, estou aqui na presença da doutora Alexandra Raffaini, médica especialista em dor, que ajuda a cuidar de vários pacientes em comum, né, Alexandra, que têm dores refratárias, que não melhoram com os tratamentos mais convencionais. Alexandra, muito obrigado pela sua presença e de abrir novamente aqui as rodadas de episódios do podcast EndoTalks. E eu queria que você se apresentasse e explicasse inicialmente para o pessoal o que é a medicina da dor, já que a maioria das pessoas nunca ouviram falar dessa área de atuação dentro da medicina que é tão importante para os pacientes com endometriose. Primeiro, gostaria de agradecer o convite para falar um pouquinho sobre o meu trabalho, que é muito importante mesmo. As pessoas ainda hoje desconhecem essa área de atuação da medicina, que é o tratamento da dor. E é uma honra estar aqui com vocês e falar um pouquinho desse assunto que a gente se interessa e estuda tanto, né, que é a dor pélvica crônica, pacientes com endometriose. Então, começando me apresentando, eu sou Alexandra Raffaini, eu sou anestesiologista com área de atuação em dor. E o que é, né, a medicina da dor? A medicina da dor ela vai ter por objetivo, e muita gente, acho que esse é o principal objetivo, e muita gente desconhece, é diagnosticar corretamente a etiologia da dor. Por muitos e muitos anos, a gente trata a dor simplesmente como um sintoma, mas não se ateve a entender o diagnóstico etiológico, o que causa aquela dor. E sem um diagnóstico certeiro, correto, é muito difícil que a gente tenha um tratamento eficaz. Então, acho que esse é o principal papel do tratamento da dor, da medicina da dor, é entender a etiologia, principalmente das dores refratárias, das dores de difícil controle, porque grande parte dos pacientes que sentem uma dor aguda, por exemplo, dá uma topada do pé no pé da mesa, ou machuca o braço, quebra o braço, com o tempo aquela lesão cicatriza, aquele processo inflamatório se resolve e a dor vai melhorando gradativamente. Mas isso não acontece com as dores crônicas. No processo da dor crônica é o contrário. A dor ela é um mecanismo de proteção do nosso corpo. E quando o paciente sente uma dor que não se resolve, ou seja, aquele problema inicial que ocasionou a dor, ele não se resolveu e a dor ela perpetuou, o que o corpo ele faz? Ele entende, essa pessoa não está se protegendo daquele mecanismo que está causando a dor. Então, a dor ela se amplifica. Então, ao contrário do que muita gente pensa que com o tempo vai passar, com o tempo vai melhorar a dor, isso realmente acontece com grande parte das dores agudas. Mas na dor crônica, o processo fisiopatológico é o contrário. O corpo, para se proteger daquele agente que ele entende que está agredindo o corpo, e nem sempre a pessoa consegue se proteger daquilo, né? Ele vai ampliando aquela informação de dor. E ela, mesmo com as lesões de endometriose estando estáveis, do mesmo tamanho, ou um processo inflamatório ele não tenha piorado em um exame, a percepção da dor ela vai piorando, porque o mecanismo em que o corpo ele percebe a dor vai ampliando aquela informação dolorosa. Então, os mecanismos de uma dor aguda e dor crônica são, apesar de semelhantes, são diferentes, né? Tem algumas diferenças. E a dor é um sintoma, um sinal do nosso corpo que é super importante, certo, Alexandre? Apesar de não ser uma coisa desejada, ninguém quer sentir dor, ninguém gosta de sentir dor, eu entendo que a dor é um mecanismo de proteção, isso, é uma sensação que a gente sente, que é importante sentir. Né? Algumas pacientes eu tenho que explicar isso, porque puxa, né, eu não gostaria de sentir dor, obviamente ninguém quer sentir dor, mas ele faz parte do nosso processo evolutivo de sobrevivência, inclusive. Né? Com certeza, Tomil. Até existe uma doença congênita em que o paciente não sente dor. Ele tem uma diminuição ou ausência da percepção dolorosa. E as pessoas que sofrem com isso, porque para muitos pode parecer, nossa, que bom, essa pessoa não sente dor, elas têm uma sobrevida menor. Por quê? Porque ela é exposta a lesões
e ela não sente a dor para se proteger. E isso ou fraturas. E a dor, ela funciona mesmo como um mecanismo de proteção do nosso corpo. O problema é o que acontece na dor crônica, que é como se esse alarme de proteção do corpo ele estivesse quebrado. E aí a dor ela vai se ampliando por si só, independente daquele mecanismo que está causando. Perfeito. E você falou que tem pessoas, então, que nascem com essa doença congênita, ou seja, elas nasceram com esse problema, que provavelmente é genético, Sim. Que não sentem nenhuma dor. Mas existe uma diferença de percepção de dor entre as pessoas que são mais sensíveis ou menos sensíveis à dor? Sim, existe. Então, existe essa doença em que existe uma falta de percepção dolorosa. Isso é algo que realmente é patológico. Mas dentro das pessoas, interindividual, existe uma diferença na percepção dolorosa. Inclusive, também, na mesma pessoa, por exemplo, na mulher, existe uma diferença da percepção dolorosa de acordo com o ciclo menstrual. Ou fica muito mais nítido na gestação. Na gestação, o corpo se prepara para o parto. E aí existem mecanismos analgésicos endógenos que aumentam o limiar de dor e, durante a gestação, a mulher ela tende a perceber menos a dor. Ela fica mais resistente, vamos dizer assim, à dor. Então, existe, sim, uma variação interindividual, entre homens e mulheres, existe, e na própria pessoa, durante seu ciclo menstrual, durante as suas alterações hormonais, também existe essa variação. Excelente. E, Alexandra, só para explicar um pouquinho mais para o pessoal também, acho que vamos partir do básico, né? O que é dor? Tá. Então, é muito interessante, existe um conceito, né, uma definição da IASP sobre dor, que é uma experiência emocional desagradável, e é interessante a gente começar já a entender esse comecinho da descrição, porque realmente é uma experiência emocional e passa pelo campo da emoção, a dor, e depois eu acho que vou até fazer um gancho para a gente entender melhor isso, mas é uma experiência emocional desagradável, ruim, que ela vai estar associado a um dano tecidual real, que, por exemplo, aquele que a gente constata no exame, um braço quebrado, uma lesão de endometriose que aparece ali no ultrassom, ou potencial. Por quê? Porque a medicina, ela, em termos de avaliação da anatomia, dos seus exames de imagem, ela vem evoluindo muito nos últimos anos e cada vez mais. Mas a gente ainda assim tem dificuldade em avaliar totalmente esses mecanismos de percepção dolorosa, o funcionamento desse sistema que percebe a dor. Então, a gente ainda tem uma limitação para diagnosticar laboratorialmente ou em um exame de imagem essa alteração que apareceria, deveria aparecer nos exames. E por que eu digo isso? Quantas e quantas pacientes que a gente atende e que elas têm os exames normais e sentem uma percepção dolorosa muito intensa. E fica aquela angústia de, puxa, mas não aparece nos exames. Mas, às vezes, não vai aparecer no exame. Muitos dos diagnósticos de dor, eles são feitos clinicamente, no consultório, com o exame físico, anamnese, mas ainda bem que nós estamos caminhando cada vez mais com a melhoria da acurácia desses exames laboratoriais, exames de imagem, biópsias, e a gente consegue, cada ano que passa, cada década que passa, diagnosticar coisas que antes não eram diagnosticadas. Mas ainda assim existe uma restrição, por isso que é tão importante o diagnóstico clínico, o exame físico, a anamnese, o contato ali com o paciente no consultório. E que é uma coisa que a gente vê cada vez menos sendo realizado nos consultórios de modo geral, né? Quantas pacientes que passam comigo, por exemplo, e falam assim, nossa, doutor, nunca ninguém me examinou, nunca ninguém fez o exame ginecológico e eu reclamo de dor por tantos anos. Conversas, né, consultas que duram aí 10, 15 minutos, é impossível fazer um bom diagnóstico clínico de dor e começa por aí, né? A clínica é sempre soberana, né, Alexandra? E mesmo que os exames tenham evoluído, eles nunca vão substituir a conversa médico-paciente e o exame físico, certo? Eu concordo. Assim, é inadmissível a gente pensar em acompanhar, diagnosticar e tratar um paciente com dor sem fazer um exame físico. Ele é uma chave importantíssima para o diagnóstico. E até uma impressão, acho que às vezes os pacientes eles têm, que é um pouco distorcida, que vou pedir uma ressonância, vou pedir um ultrassom. A gente também consegue auxiliar o radiologista
colocando a nossa hipótese diagnóstica, que parte ali do nosso exame físico da anamnese, né? Que é dessa conversa com o paciente. Porque quando o paciente vai e faz uma tomografia, faz uma ressonância, são muitos locais, são muitos cortes, muitas imagens, e a história que a gente passa para o radiologista vai contribuir muito para que ele consiga focar a atenção dele para aquele local onde se desconfia se é a origem do problema. Então, esse contato entre a equipe, né, multiprofissional e também com o radiologista é essencial para esses casos de mais difícil diagnóstico e difícil tratamento. Alexandra, eu vou voltar um pouquinho. Você comentou que a dor é uma experiência física e emocional negativa, né? Aí eu vou pegar a questão do emocional, tá? Porque nossas pacientes ouvem muito ao longo dos anos e ao longo da vida dessas pacientes, principalmente de pessoas que, mesmo de familiares, amigos, ou mesmo de profissionais de saúde que não conhecem tão a fundo a medicina da dor, elas ouvem que a dor é emocional, né, que está na cabeça dela, que é psicológica. O que você tem a falar em relação a essa parte? A dor é emocional? Então, a dor é uma experiência emocional, o que não significa que ela é de origem psicológica. Existem, claro, assim, dores que elas podem ser originadas por alterações psicológicas. Nossa mente ela é incrível, ela é capaz de fazer coisas, né, inacreditáveis, mas isso é a exceção da exceção. A gente precisa, para diagnosticar uma dor como psicológica, de origem, né, psicogênica, a gente tem que excluir todas as outras causas de dor, porque realmente é muito raro. Eu vou ser bem sincero, eu nunca vi, na minha atuação, eu trabalho aí 15 anos com o tratamento da dor, eu nunca diagnostiquei uma dor psicogênica, que a dor era realmente criada pelo cérebro da pessoa, vamos dizer assim. Mas é claro que existe um impacto emocional que pode, sim, fazer com que aquela dor de origem física ela possa piorar ou melhorar. Então, por exemplo, eu vou contextualizar. Quando a gente bate, assim, uma coisa muito simples, até de uma dor aguda, quando você bate de manhã, vamos supor que você bateu o seu dedão do pé na cama. E aí você saiu para trabalhar, na correria, foi levar seus filhos para a escola, depois você chegou na clínica, começou a atender os pacientes. Aquilo ali estava incomodando, mas você um pouco. Na hora que você chega em casa, toma banho, você deita, você fala, nossa, o que aconteceu no meu pé? Está latejando, está incomodando muito. Porque aí todas aquelas outras percepções, as preocupações, aquelas distrações que você teve no dia a dia que te tirava a atenção da dor, elas diminuíram. E aí a sua percepção da dor ficou mais intensa. Isso vai mostrando até como alterações que nem são alterações de humor, mas alterações de atenção no dia a dia conseguem fazer com que a intensidade da dor ela mude. Isso aumenta quando tem um quadro, por exemplo, de depressão, quando um quadro de ansiedade, que pode sim fazer com que essa dor amplifique ou melhore, mas não que ela crie a dor. Então, acho que essa é a principal chave, né? Porque se você acha que aquela dor é criada pela parte emocional, a sua atenção vai se voltar 100% para tratar aquilo. E aí você pode deixar de diagnosticar algo que está fazendo com que essa dor se perpetue. Excelente. E o nosso emocional influencia diretamente o nosso físico também, né, Alexandra? Quando a gente está estressado, ansioso, depressivo, nosso corpo reage a isso também, né? E aí as pacientes às vezes percebem uma oscilação na percepção dolorosa a depender do estado de estresse, de ansiedade ou depressão. Exatamente. Hoje a gente vê cada vez mais os pacientes já vindo para nós com essa clareza, né? Eu percebo que, como elas vinham muito falando, melhora na ovulação, piora antes da menstruação, ou vice-versa, hoje elas também relatam, olha, eu percebo claramente quando eu estou mais estressada ou mais ansiosa, essa dor piora. E é interessante, Tomil, que assim como os quadros de dores musculares de pescoço, ombro, eles estão muito relacionados a quadros tensionais, né? Isso é muito claro. Às vezes o paciente fala, né? Eu fiquei muito estressado, travei, fiquei com um torcicolo. A parte muscular da pelve também está muito relacionado com quadros tensionais de ansiedade. Eles estão relacionados com quadros de dores contínuas, dores constantes e intensas, sim, mas também com quadros tensionais
não sei se eu estou sendo clara assim, mas essa disfunção da musculatura da pelve, do assoalho pélvico, também está muito relacionado a quadros de ansiedade. E, Alexandre, a gente falou um pouco do que é dor e a dor crônica. A dor crônica é diferente, né? E como que a paciente vai conseguir identificar, ou os profissionais vão conseguir identificar se uma paciente está evoluindo ou já tem um quadro de dor crônica? Tá, isso é bem interessante. Na realidade, a definição de dor, ser crônica ou aguda, é temporalidade. Então, uma dor crônica é acima de 3 meses, uma dor pélvica crônica acima de 6 meses. Mas houve uma atualização recente, porque existe um parêntese aí em relação à dor pélvica, que é a dor na menstruação. E isso acho que é uma coisa bem importante para a gente conversar aqui, para até em caráter de conscientização, porque quando o paciente tem uma dor contínua ali por mais do que 3 ou 6 meses, realmente todo mundo fica atento, a família vai procurar ajuda, a gente vai buscar o que está acontecendo, procurando um especialista ou outro. Agora, quando uma menina tem dores pontuais na menstruação muito intensas, mas que elas estão ali restritas ao período menstrual, tende-se a normalizar isso. Porque a menstruação é algo doloroso e é muito difícil a gente pontuar até quando foi normal essa intensidade da dor, né? Até quando a gente tem que caracterizar isso como algo que deve ser investigado ou não, faz parte. Sua mãe tinha dor assim, sua tia tinha dor assim. Até você pode falar um pouquinho sobre também, acho que a prevalência, né, entre familiares com endometriose. Mas nessa atualização, o que ele foi, acho que muito interessante a gente caracterizar que meninas ou mulheres que têm dores no período menstrual, então não precisa ser uma dor contínua, então dores no período menstrual ou em algum período do ciclo, que impedem delas irem no trabalho, impedem delas irem para a escola ou para a faculdade, façam que seja necessário o uso de medicações mais fortes ou procura de ajuda médica, elas não podem ser normalizadas. E aí a gente já contextualiza como se fosse uma dor crônica, desde que esses períodos, né, de dor, ciclos, durem aí mais do que 6 meses. Perfeito, perfeito. E realmente a gente vê isso começando muito cedo, muito precocemente na vida da maioria das mulheres com endometriose, né? Desde as primeiras menstruações, muitas se recordam de sofrer muito com dor. E acho que uma mensagem super importante aqui também para todas as pessoas, não só mulheres que estão assistindo a gente, ouvindo a gente, que dor é uma experiência muito subjetiva também, muito pessoal, né? Eu vejo muitas pacientes falando assim, olha, eu tenho endometriose, eu sinto dor, mas não é tanta dor, eu vejo outras mulheres sofrendo tanto, né, ficando de cama, eu não fico de cama. Ah, mas que nota você daria para a sua dor? Ah, ela não é tão forte assim, mas de 0 a 10. Ah, é 8. Não, sua dor é forte, né? Porque ela se compara a outras pessoas. E a experiência dolorosa ela não deve ser comparada, certo? Certo, até porque ela tem outros impactos. Então, aqui acho que é interessante a gente conversar sobre essa nota que a gente dá para a dor, mas o sofrimento que isso leva, que é muito maior do que a intensidade da dor em si. Então, eu vou dar 2 exemplos para você. Quando a gente pega uma mulher em trabalho de parto, no expulsivo, referindo uma dor 10, qual que é o sofrimento dela em relação a uma mulher com dor há mais de 5 anos, que ela coloca como uma nota inferior, uma 7, mas que não tem diagnóstico, que procura diversas especialidades, com dificuldade para engravidar e sem enxergar um caminho, um tratamento, sem conseguir trabalhar direito, sem conseguir seguir a vida dela normalmente. Sem esperanças, muitas vezes, né? Qual que é o sofrimento? Você percebe Contexto, que ele né? não é diretamente proporcional à nota que a gente dá para a dor. Então, a gente também, a caracterizar a intensidade da dor é super importante, mas existe todo aquele contexto em que ela está. Uma mulher que ela tem uma dor, talvez não seja uma dor 10, uma dor menor, menos intensa, mas sem esperança de diagnóstico, sem entender o que está acontecendo com ela, sem saber qual vai ser o caminho da sua cura, às vezes até acompanhada de outros sofrimentos, como infertilidade, leva a um sofrimento e uma angústia muito maior.
Então, isso também... E é muito difícil de comparar isso, né? Porque quando a pessoa ela chega para você, quando a paciente chega para você, ou o paciente, falando sobre a dor, ele fala sobre o sentimento dele no total, né? Envolve tudo isso. Então, acho que é bem importante a gente, quando comparar, né? A mãe compara uma filha com a outra, ou o marido compara uma pessoa com a outra, entender tudo que envolve, né, todas as restrições e limitações que a dor daquela paciente está impondo para ela naquele momento. Excelente, excelente. Alexandra, agora eu queria entrar mais especificamente nas pacientes que a gente acompanha, né, que muitas pacientes que a gente tem em conjunto com dor pélvica crônica, que está perdurando pelo menos 3 a 6 meses, e que passam por tratamentos de endometriose especificamente e não melhoram dessa dor. Né? São essas pacientes que geralmente eu referencio a você para um acompanhamento conjunto. Eu gostaria que você comentasse 3 principais diagnósticos de dor crônica que você encontra nessas pacientes, das mais comuns, das mais frequentes. Tá? Que, para as pacientes que estão ouvindo a gente, que estão se identificando com um quadro de dor pélvica crônica, falam assim, puxa, será que eu tenho isso ou aquilo? O que você daria de 3 causas mais comuns? Então, eu acho que, assim, para a gente ser mais didático, a gente pode dividir a dor pélvica crônica em 3 campos diferentes. As dores de origem viscerais, que são mais relacionadas aos órgãos, à parte mais profunda e interna, dentro da pelve, na qual um deles é a endometriose, né, principal. O outro seria as dores mais de origem musculoesquelética, que ela vai estar ligada a alterações musculares, as fáscias, às vezes até tendinites, que a gente tem uma associação muito grande da pelve com glúteo, tendinites. E a outra, que é menos frequente, mas mais intensa e incapacitante, que são as neuropáticas. Às vezes, a endometriose pode aparecer próximo ao nervo, comprimir o nervo, causar uma inflamação naquela região, ou até alguma alteração anatômica que faz repuxar, faz distorcer a anatomia a ponto também de retrair e causar uma inflamação, mesmo que à distância, por uma alteração anatômica ali na pelve. Então, a gente tem esses 3 campos diferentes que primeiro, quando a gente encontra o paciente com dor pélvica, a gente precisa entender. Tem uma característica mais visceral, mais ligada a músculos e tendões e fáscias, ou tem algo que parece ser neuropático. E a gente tem que entender que, infelizmente, um pode levar ao outro. Então, a gente sabe que, agora falando mais especificamente da endometriose, que a endometriose ela causa uma inflamação muito grande na região pélvica, e aí isso foi bem documentado em estudos que eles pegaram. Então, a gente, para quem está ouvindo a gente, nossos órgãos, ele é como se ele estivesse envolvido por um líquido que chama líquido peritoneal, que ele fica ali banhando os órgãos. E aí foi coletado esse líquido de pacientes com endometriose e de mulheres que não tinham endometriose. E o que verificaram? Nas mulheres com endometriose, existiam fatores inflamatórios muito maiores do que nas pacientes sem endometriose. Então, o que a gente entende disso? É como essa pelve ficasse ali numa sopa inflamatória. E isso explica por que uma lesão que ela está concentrada ali num local, por exemplo, no ligamento uterosacro, que é um acometimento muito comum, que é uma partezinha ali da pelve, ela pode dar sintomas que elas vai muito além daquele lugar. Pode dar alterações intestinais, alterações para fazer xixi, a gente fica toda hora com vontade de fazer xixi, mesmo sem ter lesão na bexiga, porque é como se tivesse uma inflamação ali em todos os órgãos decorrente dessa inflamação pélvica, que a gente chama até de ativação viscerovisceral. Mas não para aí essa inflamação, ela também acaba irritando a musculatura que passa na pelve e a musculatura que sustenta o útero, a vagina, o reto, que é a musculatura do assoalho pélvico. E isso acaba irritando essa musculatura, causando uma disfunção que a gente chama de disfunção miofacial. E quando essa irritação ela fica por meses, até anos, isso permanece independente da endometriose. Então, é isso que é uma conversa que eu tenho muito com os pacientes. Quando o cirurgião vai lá e tira as lesões de endometriose, que foi o causador dessa disfunção, na cirurgia ele não consegue tratar essa disfunção miofacial. Por isso é tão importante, primeiro, o olhar do cirurgião em diagnosticar que o paciente tem essa alteração e um acompanhamento em conjunto,
com a fisioterapia pélvica, dependendo dos casos, com um especialista de dor, para uma abordagem em conjunto, porque senão o paciente vai acabar tendo uma insatisfação frente ao resultado cirúrgico, mesmo conseguindo tirar todas as lesões com muito sucesso. Porque o que vai acontecer no pós-operatório? Ela não vai perceber essa melhora, porque uma parte da dor dela vai continuar. Isso que eu sempre explico para os pacientes, quando eu examino, avalio, que ela tem outros fatores e eu preciso encaminhar, referenciar, seja para você, para a fisioterapeuta pélvica ou para outra especialidade para ajudar nas dores crônicas, que existe uma sobreposição de componentes de dor. Né? Tem endometriose, mas se ela tem dor miofascial, se ela tem uma dor neuropática, que a gente às vezes não consegue saber, né? Porque está tudo misturado ali, que a cirurgia é importante, sim, em algumas circunstâncias, não para todo mundo, mas para a maioria das pacientes que têm dor crônica vai ser importante, mas se a gente também não cuidar desses fatores miofaciais, de dor neuropática e de sensibilização, eventualmente, que a paciente tenha, ela não vai ter a experiência de uma melhora. E acho que o maior risco que eu vejo, né, nessas pacientes que têm uma dor composta, operar, tendo a expectativa de melhorar da dor e piorar da dor, porque a cirurgia vai gerar um dano também ali, tecidual. Né? Ele vai aumentar a inflamação e vai, às vezes, intensificar o fator miofacial, vai intensificar o fator de sensibilização e, às vezes, a paciente sai do hospital com mais dor do que entrou. Né? Então, é fundamental não só para as pacientes terem essa clareza, mas também os profissionais de saúde, que eu vejo que a maioria não tem, não entende essa composição de dor. Exato. E aí fica naquele dilema do paciente voltar para o consultório, o cirurgião fez uma cirurgia linda, ressecou, às vezes, lesões super difíceis de ressecar, mas o paciente está descontente porque ele permanece com dor, permanece com as limitações do seu dia a dia. Então, é aquilo que a gente sempre fala, né? O diagnóstico é o primeiro passo para um tratamento de sucesso. Então, entender se essa dor é causada exclusivamente pela endometriose, uma dor muito visceral, e isso acontece muito, né, em casos crônicos. Tem componentes miofaciais ou, às vezes, algum comprometimento também neuropático. E lembrando que, às vezes, o comprometimento neuropático ele pode vir diretamente pela lesão de endometriose ou pela alteração ali anatômica, mas ele também pode ser por causa dessa contratura muscular. Então, é como se causasse uma cascata, né? Por isso que eu falo assim, quanto antes conseguir tratar, melhor, porque a gente vai pegar menos esse processo já desencadeado. Então, a gente vê muito pacientes com endometriose, muitas dores viscerais, provocando alterações musculares, essas alterações musculares comprimindo esses nervos periféricos, aí desencadeando dores neuropáticas, e essas dores vão somando. E sabe quando a gente consegue, e acho que talvez algumas das mulheres que estão ouvindo a gente, os casais, vão conseguir visualizar bem, quando a mulher olha a dor que ela tinha lá no início, quando começaram os sintomas, umas dores mais pontuais, em um momento dos ciclos, umas dores mais incóricas, com uma localização mais delimitada, e com o tempo ela percebe que a dor vai aumentando em área e vai aumentando em temporalidade, ou seja, uma dor ela é concentrada no momento do ciclo, agora a dor é contínua, ela o tempo todo. Nada mais é um reflexo desse processo se instalando. Perfeito, perfeito. E Alexandra, quando que uma paciente, então, deveria procurar, né, ou espontaneamente, uma médica especialista em dor, como você, e quando ela sabe que assim, não, ainda não está no momento? Tem algum gatilho, alguma informação ou sintoma que ou a paciente ou o médico vai ajudar essas pessoas a direcionar melhor quando procurar uma especialista como você? Eu acredito assim, tem 2 momentos que são muito importantes. Quando o paciente não está encontrando o diagnóstico, ou seja, apresenta uma dor, pode ser ela limitada em um momento do ciclo ou constante, não importa, mas é uma dor que requer medicação, requer procura pronto-socorro ou de atendimento médico e não conseguiu encontrar um diagnóstico que explique a dor. Então, acho que é interessante procurar um especialista no tratamento da dor para entender melhor se existe uma outra causa que não está sendo investigada, que pode acontecer, né? Nessa busca pelo diagnóstico. Ou quando o paciente ele já está fazendo um tratamento e ele não está conseguindo evoluir adequadamente. Ou seja, fiz uma cirurgia, não está evoluindo da maneira como eu imaginei, entrou com as medicações, continuo com bastante dor,
Então, acho que são esses dois, que é uma falha de tratamento ou quando ainda não encontrou um diagnóstico. Excelente. E como que, geralmente, assim, pegando principalmente os fatores miofaciais, que são, de longe, os mais comuns que a gente vê nas pacientes com dor crônica, né? Alguns estudos falam de 80% a 90% das pacientes com dor pélvica crônica têm fator miofacial, né? E os fatores lá neuropáticos, se você pudesse dar uma pincelada para as pessoas entenderem que tipo de tratamento que acaba sendo direcionado para essas situações. Então, para o tratamento para as dores musculares, né? Assim, vamos tentar dentro do contexto total. Eu sempre converso com os pacientes. Se o paciente tem endometriose, começou com essa história que é mais comum que a gente vê, né? Essas dores mais em cólica e elas vão acometendo essa parte muscular e, em alguns momentos, em algumas pacientes, a parte neuropática. É importante enxergar e também tratar a endometriose. Senão a gente vai secar gelo. A gente ficar tratando a condição miofacial, mas não tratar o que desencadeou isso, a gente não vai ter uma melhora a longo prazo. Ou seja, a causa primária, né? Se você não trata a causa primária, você não consegue melhorar as consequências também que essa endometriose causou de dor miofacial, etc. Exatamente, a gente não vai conseguir melhorar a longo prazo. A gente pode melhorar pontualmente, mas aquilo que causou vai desencadear de novo e essa dor vai voltar novamente. Então, para a gente perceber e entender um tratamento a longo prazo que ele seja eficaz, a gente precisa olhar e tratar a endometriose, discutir com o ginecologista quais são as melhores alternativas e, em paralelo, olhar para essa dor miofacial. Primeiro, topografar. Quais são os principais músculos, fáscias, se tem alteração tendínea, se excluir, às vezes, esse paciente tem problemas em coluna. A gente tem alguns pacientes que têm alterações em coluna que também causam, né, em associação, um quadro doloroso que se mistura, mas é mais raramente. Se existem alterações em quadril, em sacroiliaca. Topografar bem quais são os pontos ali que precisam ser tratados e são os maiores desencadeadores de dor. A fisioterapia pélvica aí tem um papel fundamental, falaria que é a base do tratamento. Mas, às vezes, o paciente ele tem tanta dor que ele não consegue fazer a fisioterapia pélvica. Ou ele fica muito tempo fazendo a fisioterapia pélvica sem conseguir evoluir na fisioterapia. O que causa, muitas vezes, o paciente ele desiste. Fala, não consigo Frustrado, fazer. Né? Não funciona para mim. Uhum. Mas, na verdade, é que a fisioterapeuta não conseguiu abordar os pontos que precisava por causa da intensidade da dor. Então, quando que eu acredito que vale uma combinação entre o tratamento da dor e a fisioterapia pélvica, elas vão auxiliar bastante no tratamento dessas causas miofaciais. Quando a fisioterapia não consegue fazer o seu trabalho por causa da intensidade da dor, o paciente sente muita dor depois da fisioterapia ou não deixa o fisioterapeuta manipular por causa da intensidade da dor, ou quando o fisioterapeuta está trabalhando há algum tempo e percebeu que teve uma melhora e aí estabilizou e não está conseguindo melhorar mais. Aí eu acho que o tratamento, a medicina da dor, ela pode contribuir em conjunto com a fisioterapia para dar uma guinada e aí conseguir fazer e catalisar o tratamento da fisioterapia. Como que geralmente você atua nessas situações específicas que a fisioterapia não consegue melhorar ou a paciente tem tanta dor que não consegue nem manipular na fisioterapia? Então, a gente primeiro vou avaliar, eu vou realmente entender quais são os músculos que estão mais acometidos, entrar com tratamento medicamentoso, às vezes tópico, né, de uso vaginal, uso retal, por via oral. E, em alguns casos, a gente faz a infiltração com toxina botulínica. Nós temos ótimos resultados com a infiltração de toxina botulínica. Na literatura, existe, sim, muitas complicações da toxina botulínica para tratamento de dores pélvicas. E o intuito, eu sempre falo, da toxina botulínica não é substituir a fisioterapia, é ajudar a causar um relaxamento na musculatura para que a fisioterapia consiga trabalhar e atuar e se desenrolar melhor do que estava acontecendo, né? Porque os pacientes que estão indo bem e conseguindo resolver com a fisioterapia pélvica, a gente não vai indicar a toxina botulínica. Mas nessas pacientes que são refratárias, que continuam com dor ou têm muita dor na manipulação, ela pode auxiliar, assim, a contribuir com a melhora e acelerar o tratamento fisioterápico. Exato. E eu vejo realmente uma melhora significativa. O tempo de resposta melhora muito, né? As pacientes melhoram rápido e quem tem dor tem meio que pressa para melhorar, né? Existe uma ansiedade para melhorar da dor também.
Existe uma ansiedade pessoal, porque quer se livrar daquele sofrimento e voltar para a vida normal, voltar para ter qualidade de vida, fazer as coisas que a pessoa gosta de fazer, realizar os sonhos, né? Virar essa página na vida. Mas existe também uma pressa nossa, em que a gente sabe que o paciente sentindo dor é um gatilho para aquilo continuar. Então, também existe uma pressa, não é uma pressa, lógico que a gente não vai pular etapas, né, de diagnóstico, mas eu sempre falo para o paciente, a gente precisa dar tempo. A gente não pode esperar, vamos esperar 1 ano para isso melhorar, não, vamos dar prazo. A gente não conseguiu melhorar em 1 mês, vamos pensar numa outra alternativa. 2 meses, vamos, lógico, respeitar o tempo de cada tratamento, mas a gente também não pode tratar a dor como se fosse algo, tudo bem, fica sentindo a dor e daqui 6 meses você volta. Perfeito. Alexandre, assim, conheci vários médicos especialistas em dor, né, mas é muito difícil encontrar alguém que entenda a fundo dor pélvica crônica e que tenha esses recursos bem desenvolvidos, como você desenvolveu ao longo da sua carreira, para ajudar essas pacientes. Por que você acha que é tão difícil encontrar não só ginecologistas que entendam de dor pélvica, fisioterapeutas que entendam de dor pélvica, ou qualquer especialidade que entenda de dor pélvica, mas especificamente da sua área de atuação? Por que é tão difícil ter especialistas em dor pélvica? Eu acredito que um dos principais fatores que dificulta é que a maior parte das dores crônicas, elas são de origem de coluna. Então, são dores lombares, lombociatalgias, hérnia de disco e cefaleias. Então, grande parte dos médicos de dor, eles acabam levando a sua atuação mais para o tratamento dessas dores, são as dores mais prevalentes, dores de coluna, hérnia de disco, artroses e dores de cabeça. Algo que também pode contribuir com essa dificuldade porque a medicina da dor é uma área da medicina, mas o médico ele precisa ter uma especialização antes. E existem especializações que o médico ele especializou antes de fazer o tratamento da dor, que elas se afastam muito da ginecologia. Por exemplo, o ortopedista. O ortopedista ele vai ter um foco muito mais para dores em joelho, quadril, coluna. Então, às vezes, o médico, a primeira formação dele já é uma formação que guia um pouquinho mais para um tipo de atendimento. Gera um viés, né? Já leva para um tipo de interesse e um tipo de atendimento, e um tipo de olhar. Mas eu acredito que, principalmente porque as dores mais prevalentes acabam sendo dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça. Então, acaba sendo o maior interesse e também mais o dia a dia. O que aconteceu foi... meu marido é ginecologista, assim, eu vivo no meio da ginecologia e eu me interessei muito por essa área. Então, acabou que eu fui conhecendo, lembro no primeiro jantar, né, a gente conversando e fui me relacionando cada vez mais com ginecologistas e a gente foi construindo isso juntos, né? Então, foi algo que a gente foi aprendendo juntos. Eu digo assim... e não tenho vergonha nenhuma de dizer que muito do que eu aprendi com ginecologistas. Então, é claro que a minha área, a minha formação em dor foi fundamental para esse aprendizado e para fazer os procedimentos e a parte medicamentosa, mas muito o exame físico eu aprendi com o fisioterapeuta pélvico. Então, eu estou muito ligada a esse meio e esse contato, e é claro, isso aconteceu porque eu tenho muito interesse por isso, eu gosto de estudar isso e me aprofundar nisso, fez com que a gente, acho que se desenvolvesse muito no tratamento desses tipos de dor. Excelente. Alexandra, estamos caminhando aqui para o final. Tá? Eu queria que você deixasse alguma mensagem para essas pacientes que têm dor pélvica crônica, que estão aí patinando nos seus respectivos tratamentos, que, inclusive, estão perdendo a esperança de ter uma melhora. O que você diria para elas, tendo sua experiência no cuidado dessas pacientes com dor pélvica crônica? Vou pedir só um espacinho para falar uma coisa que eu converso com alguns pacientes no consultório, Tomil, que são casos particulares, mas pode ser caso de pessoas que estão nos escutando, que são pacientes com poucas lesões e com muita dor. Eu vejo que essas pacientes elas têm um sofrimento que vai além do sofrimento causado pela dor, que é essa angústia de muitas vezes ouvir no consultório dos médicos, essa lesão não explica a sua dor. Não justifica pelo tamanho. Essa lesão é muito pequena, não justifica a sua dor. Então, eu vou primeiro começar falando por um trabalho super interessante que foi publicado, em que eles pegaram mulheres que, antes de ser submetidas à videolaparoscopia,
quantificaram a dor dela, entenderam, caracterizaram a intensidade da dor dessas mulheres. Elas foram submetidas à videolaparoscopia, ressecado as lesões e foi feita uma avaliação histológica dessas lesões de endometriose. E o que eles verificaram? É claro que pacientes com muitas lesões têm uma tendência, pode ter uma chance maior de ter mais dor, né? Uma dor mais intensa. Mas o que nesse trabalho eles visualizaram? Que a característica da lesão de endometriose, que tinha uma proliferação de nervos maior, se correlacionava com as pacientes que tinham mais dor. Então, para as mulheres que estão nos escutando, para as famílias que estão nos escutando, que viu nos exames de imagem poucas lesões, médicos falando, olha, isso não justifica a sua dor, muita dor. Essas mulheres, muitas vezes, elas acabam tendo problemas familiares, porque acaba que o familiar fala, poxa, mas você tem pouquíssimo, quase não aparece nada no seu exame, como é que você tem tanta dor? Essa relação não é direta. Então, esse estudo ele conseguiu mostrar para a gente que uma avaliação mais criteriosa, que é feita só em pesquisa, né? A gente não faz isso no dia a dia, nas cirurgias de endometriose, para resseccionar quando vai avaliar as lesões. Mas quando existe essa característica na lesão de endometriose, de ter uma proliferação neural, isso justifica uma intensidade de dor maior. E isso a gente não consegue ver na ressonância, no ultrassom, ou até mesmo após a cirurgia. Então, a gente ter essa tranquilidade que a quantidade de lesão nem sempre se relaciona à intensidade de sintomas. Perfeito, perfeito. A mensagem que eu tenho para as pacientes é dizer, para não normalizar a dor, buscar a ajuda de um especialista. Se você já foi submetida a tratamentos, a cirurgia, ainda percebe que seu corpo está longe de estar normal, não consegue fazer as atividades que você fazia anteriormente, para procurar ajuda médica. A gente tem muitas possibilidades, tratamentos e recursos para contribuir no tratamento da dor. Então, a gente não normalizar nem a dor na menstruação, porque isso pode ser o comecinho de algo que pode se desencadear durante a sua vida, mas nem também desistir de um tratamento porque houve falhas aí durante a sua vida, para procurar um especialista para ter um atendimento mais direcionado. Excelente, porque dor tem tratamento. Porque dor tem Não tratamento. é uma sentença. Eu ouço isso de muitas pacientes, falam assim, não, acho que eu vou ter que conviver com essa dor para o resto da minha vida. Não há necessidade. A jornada não é curta também, né, Alexandra? Ainda mais para dores crônicas de pacientes que passaram por vários tratamentos, procedimentos, mas sempre tem como melhorar a qualidade de vida, né, dessas várias pacientes que a gente atende, né? A gente vê alguns pacientes realmente se transformando nesse processo, né? E é muito legal, da nossa parte, como profissionais, conseguir ajudá-las, né, nesse processo de transformação. E, às vezes, é uma transformação real. Às vezes eu quase não reconheço algumas pacientes depois que elas voltam e estão bem das dores. Nem sempre totalmente livres, mas não mais com essa dor limitando ou definindo a vida delas. É muito gratificante ver esse desenrolar. Realmente é um processo, né? Eu sempre falo aos pacientes, a gente está junto aí agora por um tempo de tratamento em conjunto e a gente vai vendo como o seu corpo vai responder e quais caminhos que a gente vai seguir, mas é muito gratificante ver a evolução e a pacientes retomando a vida, às vezes retomando sonhos como engravidar, né? Pacientes às vezes chegam, não, eu não consigo nem me imaginar grávida com essa dor. E aí depois melhora, falar, podemos retirar as medicações porque agora eu quero engravidar? Sim. E é muito bacana ver isso. Excelente. Gostaria de agradecer demais a sua presença aqui. É um conteúdo super rico. A gente poderia ficar conversando aí por horas e horas e horas. Certamente a gente vai ter novas oportunidades para falar mais especificamente de outros tratamentos, que isso certamente vai gerar outras dúvidas, não só de pacientes, mas também profissionais. Então, obrigado novamente pela sua presença aqui. E uma mensagem só para vocês que estão assistindo, a gente vai ter mais episódios a partir de agora. Tá? Compartilha, comenta aqui alguma temática ou algum convidado que vocês gostariam que eu trouxesse para conversar comigo e com vocês. E compartilhe, salve, acompanhe e se inscreva no canal também. Alexandra, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada.